Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num desafio que está tirando o sono de muita empresa no Brasil: o risco psicossocial. E claro, vamos falar sobre uma ferramenta criada especificamente para lidar com isso. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente precisa entender o que mudou na lei, né? Depois, vamos conhecer a fundo o método TCOA. Como é que ele consegue medir algo tão subjetivo? E, talvez o mais importante, qual é o grande diferencial dele para o Brasil? Para fechar, vamos ver como ele pode de fato proteger uma empresa. Então, para começar, a gente precisa falar sobre uma mudança gigantesca. A ideia de segurança no trabalho não é mais só sobre aquilo que a gente vê e toca, sabe? Agora o jogo é outro, envolvendo desafios que são sentidos, mas que muitas vezes não dá para enxergar. Pois é, por muito tempo, segurança no trabalho era isso aí, risco físico. Era mais fácil, né? Você pegava um aparelho e media o ruído, a iluminação, tudo certo. Mas e agora? Como é que a gente mede o risco psicossocial? Como se coloca um número no impacto de um chefe tóxico ou de uma situação de assédio? Essa é a grande questão do momento. E aqui está o ponto que muda tudo. A lei mudou. A norma regulamentadora número 1 agora deixa claro: burnout, assédio, estresse, isso tudo é risco ocupacional. Está no mesmo patamar de um perigo físico. Deixou de ser um problema pessoal do funcionário e virou uma responsabilidade, um passivo legal muito sério para a empresa. Essa frase aqui resume perfeitamente o problema, né? Você não mede o assédio com um decibelímetro. É exatamente isso. As ferramentas que a gente usava para a segurança do trabalho simplesmente não servem para essa nova realidade. É um jogo novo, que exige ferramentas novas. Ok, o desafio está posto. Ele é complexo, é novo. E aí, como é que as empresas fazem para lidar com isso? É aqui que entra uma solução pensada exatamente para essa nova realidade: o método TCOA. Então, o que é o método TCOA? Pensa nele como um guia técnico completo e super robusto. Ele não nasceu do nada, tá? Ele é baseado em normas internacionais como a famosa ISO 45003. Mas, e esse é o pulo do gato, ele foi totalmente adaptado para a nossa realidade, para o contexto do Brasil. A grande sacada do TCOA é que ele une duas áreas que antes não conversavam muito: a engenharia de segurança, com todo o seu rigor técnico, e a psicologia organizacional. A ideia é olhar para a empresa como um organismo vivo, sabe? Não adianta só remediar o sintoma, tipo o estresse de uma pessoa. O método vai buscar a causa real do problema, que pode estar lá na comunicação, na liderança, na cultura da empresa. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se mede algo tão subjetivo? Como transformar percepções, sentimentos, em dados objetivos? É isso que a gente vai ver agora. O método funciona em um ciclo de melhoria contínua. É um processo bem definido. Primeiro, se identificam os perigos. Depois, se avalia o tamanho do risco. A partir daí, são criadas ações de controle e prevenção. E, por fim, o mais importante: monitoramento constante. Isso garante que não seja só mais um laudo para ficar guardado, mas sim um processo vivo e dinâmico dentro da empresa. A base de cálculo é exatamente o que a NR1 pede. É uma matriz de risco. Basicamente, se cruzam duas informações: qual a probabilidade daquilo acontecer e, se acontecer, qual o tamanho do estrago, do dano. A combinação dessas duas coisas vai dar o nível do risco ocupacional, simples e direto ao ponto. Na prática, isso acontece em duas etapas. A analogia do hospital é perfeita para entender. Primeiro vem a AEP, a Avaliação Ergonômica Preliminar. Pense nela como a triagem do pronto-socorro, uma checagem geral para ver onde pode ter algum problema. Se essa triagem acende um alerta, aí sim se parte para a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho. Aí é o exame aprofundado, o especialista entrando em campo para investigar e tratar o problema na raiz. Certo? Até aqui, tudo bem. Mas agora a gente chega no ponto que é, sem dúvida, o grande diferencial do TCOA. Porque ele não é só mais um método genérico. Porque ele foi pensado para o Brasil. E isso faz toda a diferença. Olha só essa comparação. A norma internacional, a ISO 45003, trabalha com 3 grandes grupos de risco. É um ótimo ponto de partida, sem dúvida. Mas o método TCOA vai além. Ele adiciona outras 2 categorias que são fundamentais para entender o ambiente de trabalho aqui no Brasil. E que categorias são essas? Primeiro, cultura organizacional tóxica. Ou seja, o método olha para o jeito que a empresa funciona, para os valores, para as práticas que, mesmo sem querer, podem abrir espaço para um dano psicossocial. E a segunda é fatores criminais no trabalho. Aqui a gente está falando de assédio, invasão de privacidade, atos que são de fato ilegais.
Incluir isso na análise dá uma precisão muito maior para achar a verdadeira raiz dos problemas. Muito bem. Mas, no fim do dia, o que a empresa ganha com tudo isso? A resposta está aqui: blindagem jurídica. É mais do que só estar em conformidade com a lei. É criar um verdadeiro escudo técnico e legal para a organização. E no cenário onde a fiscalização e os processos trabalhistas só aumentam, isso é essencial. E como funciona esse escudo? Bom, ele ajuda a evitar multas pesadas que podem vir da fiscalização. Ele cria prova técnica robusta para se defender em processos judiciais. E, claro, protege a imagem da empresa, a reputação, algo que hoje em dia, com a pauta ESG, vale ouro. Sem falar na redução do absenteísmo e da rotatividade de pessoal, né? E um alerta importante aqui: não adianta fazer de conta. Ações superficiais, aquele famoso social washing, só para dizer que está fazendo alguma coisa, não funcionam. Pelo contrário, podem gerar um dano de imagem gigantesco, fechar portas em licitações e com grandes clientes. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que toda organização no Brasil deveria estar se fazendo agora. A cultura da empresa é um ativo que ajuda a crescer ou é um passivo, uma bomba relógio legal prestes a explodir? Porque, nesta nova era da segurança do trabalho, uma coisa é certa: fechar os olhos para essa questão já não é mais uma opção.